Quando você toma uma decisão, né, você precisa se permitir para que essa decisão ela entre na ação, né? Se a sua linha de raciocínio muda quando você começa a se alimentar melhor, quando você começa a cuidar do teu corpo, da tua rotina. E isso é o nosso dia. Exatamente. Isso é a nossa rotina. E você, o ponto que você trouxe que eu queria puxar, você trabalha aí como corretora, né? Exatamente. Corretora de imóveis. E você deve ficar no corre o dia todo. Visita um cliente aqui, visita um imóvel ali. E aí sobra tempo para se cuidar isso? É um processo. E é esse processo que você precisa maturidade e sabedoria para você saber lidar com ele. Segundou, super boa noite, mais um episódio aqui hoje desse podcast. Olha, esse episódio tem tudo a ver com a nossa época do ano. Nós estamos agora em dezembro, festividades, virada do ano, promessas para o ano que se inicia. E nós estamos falando aqui de pessoas normais, seres humanos. Nós estamos falando de máquina, então de pessoa real como você. Que você pode mudar a sua perspectiva de vida através de quê? Autoestima, mentalidade, espiritualidade, performance. Esse é o assunto de hoje aqui. Fica ligadinho, mas antes um recadinho muito especial para você. Nós temos como apoiadores aqui desse VGCast a Farmácia Artesanal de Macaé, farmácia de manipulação, que realmente entrega ali manipulados com qualidade, de acordo com a sua prescrição. Então, se você tem uma prescrição de manipulado para você ir lá e fazer as suas suplementações, vitaminas, medicamentos, entre em contato aqui com a Farmácia Artesanal de Macaé. Lá também tem farmacêutica que pode tirar todas as suas dúvidas que surgirem e que forem necessárias. Qualidade realmente para você utilizar aí os medicamentos que se for necessários. Farmácia Atlântica de Macaé também, queridinha, para você ir lá comprar os seus medicamentos industrializados. Farmácia Atlântica, que também tem farmacêutica presente, é a farmácia que tem o maior número de serviços farmacêuticos. O que é serviços farmacêuticos, Vitória? Você vai lá na farmácia, gente, você não vai lá só para comprar uma caixinha, não. Você vai lá para pegar uma caixinha de medicamento com informação e com uma sala reservada que você pode tirar dúvidas com o profissional farmacêutico. Você pode realizar alguns trabalhos lá que a farmacêutica entrega para realmente avaliar e acompanhar você como paciente, não simplesmente um cliente que foi lá comprar. Está localizada em São José do Barreto, entrega em vários bairros aqui na cidade de Macaé. Então, ó, preço e qualidade, Farmácia Atlântica de Macaé. Clica aqui, segue no Instagram, manda um alô, pede lá o seu medicamento que eles vão entregar aí na porta da sua casa. Então, bora começar o nosso pod aqui hoje, que eu tô super animada, eu que sou apaixonada com esse VGCast, encerrando aí mais um ano aqui com muitas pessoas legais, muitas autoridades, muitos assuntos riquíssimos. E aqui no bastidor de hoje, eu vou colocar ela para se apresentar rapidinho para vocês, já, tá? A Isa. Deixa eu contar uma história para vocês. A Isa, gente, ela é minha paciente, já passou por mim lá no consultório, tá? Foi buscar lá a melhora da sua performance, só que ela colheu muito mais do que isso. Mas não é eu que vou falar, não, é a Isa que vai falar e ela vai trazer aqui para vocês hoje estratégias, o seu dia a dia, o porquê que ela tomou essa decisão de mudar ali o seu corpo e com o corpo vem todo um combo mental que tá mudando toda a sua vida pessoal, carreira, profissional. É sobre isso. E é sobre essas orientações, essas dicas de um ser humano real, igual você aí, que você pode aplicar também no seu 2026. Bem-vinda, Isa! Tudo bem com você? Muito bom receber esse convite maravilhoso, estar aqui com você mais uma vez. É, assim, gratificante demais, né? Por toda essa trajetória que eu tenho vivido, né? Desde dezembro de 2024 eu venho buscando essa performance
E em junho eu fui te procurar no seu consultório pra gente dar um impulso maior aí a essa trajetória. Eu sou Isabelle Dias, sou corretora de Macaé, moro em Macaé atualmente, sou natural de Conceição de Macabu, mas assim, hoje eu me considero macaense, tem tantos anos que eu moro aqui em Macaé, né? É muito legal você começar a morar numa cidade e começar a se apaixonar por ela. E aí, há quase 10 anos atrás, eu fiz uma transição de carreira e me tornei corretora. A profissão de corretora, ela é uma profissão que demanda muita energia. E chegou um momento que eu estava sentindo dificuldade de algumas coisas, porque eu tinha ganhado muito peso. Então, assim, eu tinha perdido a minha performance. A verdade era essa. E aí, por isso que eu procurei uma ajuda profissional, para que eu pudesse ter um acompanhamento de um profissional que soubesse, que entendesse a minha perspectiva, né? E também que me orientasse melhor como eu poderia fazer de me suplementar, né? Porque a atividade física eu já fazia. Mas eu acreditava que eu me suplementando e mudando a minha forma de me alimentar melhor, né? Eu acho que isso iria potenciar os meus resultados. E foi o que aconteceu. Perfeito. Olha aí, gente. Olha a Isa. Ela veio de quê? De uma dor. Igual ela falou, já treinava, né, Isa? Só que não via ali, talvez, um resultado que ela queria, da disposição. E ela trouxe um gancho aqui muito legal, que é um gancho profissional, né? Hoje nós estamos vivendo um dia a dia muito turbulento, né, Isa? Muito ligado, 220. A gente estava contando aqui nos bastidores, agora, né, eu tava falando com a Isa, cara, é como nesse calor de 30 graus de Macaé aqui, a gente vai se manter arrumada no corre. Porque eu tô aqui no VGCast gravando, mas eu já vim direto do consultório, depois eu saio daqui pra reunião, depois eu vou buscar minha filha na escola. E isso é o nosso dia. Exatamente. Isso é a nossa rotina. E você, o ponto que você trouxe que eu queria puxar, você trabalha aí como corretora, né? Exatamente. Corretora de imóveis. E você deve ficar no corre o dia todo. Visita um cliente aqui, visita um imóvel ali. E aí sobra tempo para se cuidar, Isa? Então, isso é uma pergunta bem, assim, estratégica. Por quê? Ontem mesmo eu estava pensando sobre isso. Eu tenho toda uma rotina, né? E às vezes tem coisas que fogem um pouco do nosso planejamento. Sim. Vou dar um exemplo. Normal, normal, tá? É normal. A gente estava até eu conversando com uma outra amiga corretora falando sobre isso. Que ninguém sabe o corre que ser corretor, né? Porque às vezes até limpar imóvel a gente limpa. Por quê? Você procura um profissional para fazer uma limpeza depois de pintura. Ele não tem tempo hábil para você entregar o imóvel, então é você que tem que fazer. Então a gente faz tudo. Você tá pensando no seu cliente. Exatamente. Você tem que atender o cliente, tem que entregar a chave amanhã. E hoje você procura um profissional para fazer uma limpeza. Se não tem um profissional, você mesmo vai lá e faz. Então, assim, o corre é frenético de você tá ali tendo um planejamento e às vezes mudar totalmente o planejamento porque devido às demandas, né? E aí você se manter, eu trabalho de moto, né? E você se manter nessa plenitude, né? E também, eu vou falar uma coisa muito importante que eu tenho resgatado muito, é essa feminilidade. Porque nós, pra gente ter essa feminilidade, a gente não tem que ficar freneticamente correndo. E é o que a demanda pede. Que muitas das vezes a gente tem que estar ali buscando manter a nossa feminilidade, passar um batom, se organizar melhor e ali às vezes parar pra gente fazer o nosso momento de oração, por mais que a gente tenha ali uma agenda apertada, né? Ou então, quem vai fazer uma atividade física, hoje, para eu fazer uma atividade física, eu tenho que estar bem ajustada, porque senão eu não consigo. Entendeu? E aí para eu fazer a musculação e o meu treino de cardio, eu tenho que estruturar na minha agenda para eu conseguir. Então, assim, e também é muito interessante essa questão que você me perguntou. A constância é algo que é surreal para você ter um resultado expressivo. Exatamente. E olha só, você falou de agenda. Se você não coloca na sua agenda, aí deu o final do dia, do corre, porque você sempre vai querer resolver seus problemas profissionais. Você não foi no treino. A probabilidade de você estar cansada, querer chegar em casa, sentar no sofá e não levantar, é enorme. Porque você não se priorizou. E aí entra esse ponto que você trouxe, né? Constância, né? Constância. Aí você vai um dia, falta 2. Vai outro dia, falta 5.
e aí não vê resultados. O que acontece? Se frustra. Se frustra. Exatamente. Frustração. É muito interessante essa questão do planejamento, porque o que eu percebi? Que além de eu ter que mudar a minha mentalidade com relação às coisas, eu tive que incluir na minha rotina fazer as coisas antes. Vou dar um exemplo. Por exemplo, fala aí. Vou dar um exemplo. De fazer a organização da minha feira no domingo, para eu não me enrolar na semana. De, às vezes, preparar uma refeição que é mais demorada. Eu não gosto de refeição muito requentada. Tem certas coisas que eu não gosto, eu gosto de fazer na hora, para deixar mais fresco, mais saudável. Porém, um arroz integral, ele demora mais o cozimento, entendeu? Então, eu procuro fazer isso anterior, para que eu tenha ali uma logística melhor, para que eu não me boicote. Porque às vezes você não tendo pronto aquela salada já lavada, organizada. Você vai querer o mais fácil e mais rápido. Exatamente. O que é o mais fácil e mais rápido? Não precisa nem falar o nome do aplicativo aqui para não fazer merchan, né, galera? Mas é isso. Mas é isso. E aí, isso é um ponto muito importante que talvez as pessoas estão se perguntando nesse bate-papo nosso agora. Legal. Lindo, maravilhoso, tudo isso que a Isa trouxe aqui agora. Mas sempre foi assim, Isa? Não, negativo. E quando que a chave virou do tipo assim, você foi lá no consultório comigo em junho deste ano de 2025 e que você percebeu assim, cara, eu tenho que mudar. Eu já não sou a Isa de antes, porque você comentou, né, que você treinava antes. Sim, eu tinha performance. Aí chegou um momento que eu não conseguia nem abaixar pra amarrar o sapato. Eu falei, não... Que isso? Não posso? Aí, de dezembro até junho, eu tinha perdido 4 quilos, né? E aí, quando eu resolvi te buscar, ir no seu consultório, eu tava muito acima do peso ainda, né? Mas eu não tinha. Eu queria um resultado assim mais expressivo, né? Pra alguém que um up, exatamente. E a gente precisa disso na vida pra tudo, pra né, tudo, cara? pra tudo. A gente precisa de realmente, tipo assim, ter um resultado rápido, independente do que seja, pra você conseguir dar continuidade, se sentir estimulada, né? Exatamente. E aí foi o que aconteceu. Em junho, quando eu te procurei, e foi muito legal essa semana, que foi uma semana bem difícil pra mim. Que foi a semana do detox. Perfeito. Que essa semana foi, assim, uma semana desafiadora pra mim. Por quê? Eu sempre gostei do meu docinho. Nossa, eu acho que todo mundo aqui... Sim, é um calo, um calo no sapato, eu acho que a maioria das pessoas tem esse docinho como parceiro. E aí, minha filha, esse docinho, ele era algo... que foi um desafio. E durante 7 dias não podia comer doce, era tudo muito restrito, sem açúcar. Eu já, na minha rotina, usava o café sem o açúcar. Porém, as outras demais coisas, eu sempre gostava de um suco com açúcar, o doce incutido na minha rotina, né? E aí, esse desafio foi bem assim... bem forte pra mim, né? Foi um desafio muito grande, ficar 7 dias com essa rotina de não poder comer nada que tivesse açúcar. Mas, quando eu vi o meu corpo desinchando, porque foram 7 dias. Você pensa assim, quem que é aquele docinho pra me abalar? Resultado. Foram 7 dias. As pessoas querem resultado. Isso em qualquer área da nossa vida. As pessoas querem resultado. E como a gente se sente estimulado quando a gente tem resultado? Não, você além de você sentir estimulado, você se sente assim que você é capaz. Exatamente. Você consegue. E que depende de você. Por mais que eu estava sendo acompanhada por alguém que entendia o que estava fazendo comigo, eu também precisava entender que esse processo dependia mais de mim do que da pessoa que estava me acompanhando. Isso. Porque, o que eu falo? Só para as pessoas entenderem. Aí você tá falando aqui de um detox, gente. Quando ela começou o acompanhamento comigo, eu tenho lá os meus protocolos. E no protocolo dela, eu incluí aí 7 dias de detox. E não é detox de água, de chá, nada disso não. É de alimento. Só que a gente vai tirar tudo que é industrializado, tudo que inflama. Porque um corpo inflamado não emagrece. E você sabe disso. Você veio lá de dezembro até junho e você tinha emagrecido 4 quilos apenas. Né? E aí, por quê? Porque realmente tinha algo ali que tinha que ser regulado no eixo inflamação e processo oxidativo. E aí, o segundo ponto que você trouxe, realmente,
eu posso ter no meu consultório as melhores ferramentas, os melhores protocolos, que aí só eu vou conseguir te passar como expert no assunto. Mas, minha amiga, se você não fizer, se você chegar em casa e engavetar, você gastou seu dinheiro à toa. Você foi em mim à toa. E não é isso que eu quero. E aí, realmente, a gente usa outras estratégias também, né, Isa? De realmente estimular o paciente. Ajudar o paciente para ter um resultado ali, para que ele prossiga. Para que ele consiga realmente conquistar aquilo que ele deseja. E é o que você conseguiu fazer muito bem. E eu vou falar pra você, eu fico muito feliz de ter esse resultado. Hoje totalizam 14 quilos. Muita coisa, né, cara? Muita coisa, Imagina, assim. 14 quilos, cara. É, que isso? É maravilhoso. Quando eu vi aquela foto sua, do antes e depois, que no WhatsApp lá, e eu falei assim, cara, eu não lembrava que você era daquele jeito. Você lembrava? Lembrava, você sim, né? Mas eu não lembrava que você Mas era daquele é muito jeito. interessante, né? Porque a gente tá acostumado a ver umas outras com mais frequência, né? Mas eu tive num evento de esporte que eu faço e as pessoas estavam bastante tempo sem me ver, né? Aí teve pessoas que brincou assim, cadê a outra metade de você? Porque realmente meu rosto tá mais fino, o meu corpo tá mais... Mudou tudo. Quando eu vi aquela foto, é por isso que eu fiquei impressionada, assim, que... Gente, eu acho que eu vou pedir, na hora que esse podcast ele vai tá aqui pra vocês, pra colocarem a fotinha da Isa aqui, estampa o rostinho ali, Isa, pras pessoas verem, porque eu não lembrava que você era aquela pessoa ali antes. Pois é. Fisicamente falando, sabe? Eu não lembrava mesmo. Provavelmente, olha que essas pessoas que não tiveram mais tempo, então por isso que elas ficaram mais surpresas ainda, né? E ainda eu não consegui ainda alcançar o objetivo que eu quero, a meta né? que sempre é dobrada, E é muito interessante isso, né? Porque quando eu comecei quando eu fui no consultório, eu fiz a anamnese e eu falei, eu quero performance, né? E hoje eu quero ficar mais musculosa, né? Definição corporal. E assim, eu tô gostando muito desse processo, porque tô começando a pegar mais carga, né? E o que eu comecei a perceber, né? Que os resultados vieram, mas tiveram muitas dificuldades com relação à suplementação. Por quê? A rotina de suplementação, primeira coisa que eu tive bastante dificuldade foi incluir muita medicação, muito comprimido durante, por exemplo, às vezes eram 7 comprimidos durante uma dosagem, né? Eu falei, gente, que é isso, Jesus? Um monte de comprimido desse, eu não aguento, é muito... E os comprimidos são grandes, né? Então, essa foi uma das dificuldades que eu tive, né? E outra, sempre ando com a minha garrafa d'água. Por quê? Porque tem que beber a quantidade de água específica, né? Para que o corpo responda, né? Os resultados. Isso aí. E aí... eu criei esse mecanismo de estar sempre com uma garrafa de água na minha mochila, no meu corre, em todos os lugares que eu vou. Até engraçado, né? Às vezes eu tô num lugar chique e tô com a minha garrafa. Adoro. É você com você, minha filha. Se eu for com você, ninguém vai, não. E aí, a gente vai criando mecanismos para que a gente consiga ter... tinha algumas medicações que não eram em horários específicos, que não eram na refeição, né? Então, eu tinha que colocar o despertador do celular para que não esquecesse, né? Então, assim, foram várias coisas que eu tive que criar mecanismos para que eu me condicionasse àquela nova Isabelle que estava ali. A nova rotina. Minha rotina mudou. E mudou, assim... e agora tá mudando mais. Por quê? Agora... Gente, adoro. Olha só, ela foi no consultório só pra mudar ali o corpo dela. Na verdade, nem foi pra mudar, ela foi pra mudar o corpo. Mas chega lá falando que é performance. Mas só pra explicar pras pessoas, pra uma pessoa performar bem, ela tem que ter uma composição corporal boa. Porque uma pessoa com percentual de gordura alto e o percentual de massa muscular baixo é uma pessoa que está inflamada. É uma pessoa que vai se sentir indisposta. É uma pessoa que vai se sentir cansada. É uma pessoa que não vai conseguir render quanto renderia em todo o seu treino. E isso é performar, né? É realmente você se sentir bem, descansada. Então, quando procura performance, a mudança da composição corporal, ela vem junto. Porque não tem como eu falar de performance com uma pessoa com percentual de gordura lá em cima. Não tem como. E é sobre isso.
E eu tive que buscar, assim, uma rotina, além de saudável com alimentação, né? O treino, eu nunca faltei depois que eu comecei a fazer esse acompanhamento, porque eu percebi que o treino e junto com a alimentação, eles casavam. Com certeza. Entendeu? Mas assim, eu sempre gostei de atividade física, então essa constância da atividade física, pra mim, era fácil. Por eu gostar, né, de fazer. Sim. Mas o que eu percebi? Que a minha maior dificuldade era casar os dois. E quando eu consegui fazer... Prazeroso, e né, ser Isa? prazeroso. E quando eu consegui fazer isso, foi, assim, uma mudança que me beneficiou muito. E, que eu já te falei anteriormente sobre isso, né? Que eu até falei quando eu fui numa consulta lá no seu consultório, foi essa percepção da mentalidade. Exatamente. Não a mentalidade de você... A sua linha de raciocínio muda quando você começa a se alimentar melhor. Quando você começa a cuidar do teu corpo, da tua rotina. Suprir as necessidades que seu corpo precisa. Exatamente. O teu corpo, ele é uma ferramenta muito importante. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que lutam com isso, porque às vezes tem pessoas que tem compulsão, tem algum tipo de problema mais grave, né? Passam muito mal quando se alimentam. E eu tinha uma alergia, que agora eu falo que eu não tenho. E aí, eu sempre acreditei que poderia ser alguma coisa que eu comia. Alergia a quê? Me lembra? Rinite. Tá. As ites da vida. As ites, né? E aí, eu era escrava de um remédio de nariz que ficava ali... Meu Deus. Me acompanhando. Eu, como farmacêutico, ouvindo isso. E aí, hoje, eu me libertei dessa medicação, né? Eu não uso mais. Não me acompanha mais. E pra mim é muito gratificante falar isso, né? Porque hoje eu sei que o que eu comia e que me fazia mal, eu já não como mais. Perfeito. Então eu já tô no caminho certo, né? Perfeito. Ô Isa, você trouxe um ponto aí que eu queria puxar com você, da mentalidade. Eu quero falar sobre isso, mas só para não esquecer. E outro ponto sobre as cápsulas, né? E que eu queria aproveitar para explicar isso para a audiência, né? Quando a gente manda fazer um manipulado, igual eu trabalho ali na linha muito ortomolecular, eu coloco muitos ativos junto em uma única forma, né? Então eu vou colocar assim 5 princípios ativos. Princípios ativos é um nome, seja da planta, seja da vitamina, seja de um aminoácido, da proteína, tudo junto ali na composição. E aí nós temos as cápsulas, tamanho de cápsulas da farmácia de manipulação. Eu já trabalhei na manipulação, eu sei muito bem como é que funciona. Que cabe um número máximo, né, de ativos, e em torno de 500 miligramas. E ainda junto com o ativo, a gente tem que colocar recipiente. Por quê? Porque senão você simplesmente toma e joga fora. Toma e joga fora. A gente precisa ter os recipientes junto ali. Então é impossível ter uma fórmula com mais de 5 ativos. Vou colocar 5 aqui pra vocês, assim. Uma dosagem legal ali para recomposição corporal, para performance, e a pessoa fazer o uso de 1, 2 cápsulas só por dose. Impossível. Não tá ali tudo, não. Eu sei que a gente tem densidade, tem todas essas paradas aí de bioquímica, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, mas é impossível. Então, por isso a gente sempre tem a dose utilizada pelo paciente com um número maior de cápsulas, 5 cápsulas. E aí, tipo assim, é difícil em algum momento para algumas pessoas, mas a gente se adapta. Tá aí você que se adaptou, né, Isa? E depois que você vê o resultado, você fala assim, 5 cápsulas é fichinha pra mim. Não, você não tem ideia. Eu liguei pra farmácia. Eu falei, reclamando, tá errado esse negócio. Eu falei, gente, mas como assim? Eu vou tomar 6 cápsulas. Aí ela falou que deu toda uma explicação científica, né, com relação a isso. Eu falei assim, nossa, mas não tem como diminuir. Ela falou que não tinha como. Aí ela explicou isso que você tá me explicando. Te entregando algo que não era o real, né? E aí, muito interessante esse gancho que a gente tá falando agora, né? Que aí, quando a gente muda algumas coisas, né? Automaticamente a gente vai mudando
tudo, né? Porque a gente vai vendo que a gente não precisa brigar com ninguém. E esse é o ponto que eu quero que você fale agora. Não foi só corpo, né, Isa? Não, Nós não estamos falando aqui de mudança de corpo. Não. Você procurou uma mudança corporal, porque é o que você sentia dor ali naquele momento. Mas junto com isso, veio um combo muito grande. Conta pra gente. Foi. Mentalidade. Espiritualidade. E assim, eu considero, eu tô num processo ainda, né? Esse é só o início. Eu tenho certeza que muitas coisas ainda estão por vir, né? Mas até a minha forma de ver a vida mudou. Porque uma das mudanças que eu queria era o meu corpo. Mas eu venho buscando essa performance de trajetória mesmo, né? De você se posicionar, de você colocar a sua voz, né? De uma forma diferenciada, para que também você veja o mundo com outras perspectivas. Porque assim, por mais que a gente busque uma performance no nosso corpo, não é só isso. Não é. Por quê? Porque existe as ações que a gente tem que tomar, né? Mas muito vem da nossa mentalidade. Por quê? Quando você toma uma decisão, né? Você precisa se permitir para que essa decisão ela entre na ação, né? E as ações não é só você virar assim, olha, eu quero perder 14 quilos e amanhã você vai estar com esses 15 quilos a menos. Não, né? É um processo. É um processo. E é esse processo que você precisa maturidade e sabedoria para você saber lidar com ele. Por quê? Porque vai ser um dia de cada vez. Exatamente. Vai ter momentos que você vai ficar achando que você não vai conseguir. Vai ter momentos que vai chegar pessoas perto de você e vai falar assim, 15 quilos? É muito difícil você perder esses 15 quilos. Caraca. Duvidar, né? Do estimular total. Mas tem, né? Tem sim. E não só isso, você é a pessoa que você precisa que mais fique ali pensando positivo, né? E tendo ações positivas para que isso aconteça, que é você mesmo. Porque você pode ser o seu maior inimigo. Porque se você não fizer o que precisa ser feito, você não vai ter o resultado. E aí quando algumas pessoas me falam, né? E como que é esse processo? Como foi? Aí eu falo, olha, eu tô sendo acompanhada por uma profissional. Mas eu vou deixar bem claro que se você não fizer o que precisa ser feito, você não vai ter o resultado que você precisa. Exatamente. Que Como você tudo quer. na vida, como né, tudo Isa? na vida. E aí, dá até uma desanimada, né? Porque ninguém quer, né? As pessoas querem meio, tipo assim, deixa eu dormir e o resultado vir pra mim. É igual as pessoas que querem conquistar o primeiro 1 milhão. Puxando pra negócios, porque também a sua carreira também tá dando uma reviravolta depois disso. Tá. As pessoas querem simplesmente o quê? Nós que somos empreendedoras, você tem o seu negócio, eu tenho o meu consultório, eu tenho o VG Academy, que eu trabalho com profissionais farmacêuticos, eu tenho o VGCast aqui. As pessoas acham que é simplesmente colocar um negócio no mercado. Hoje, vamos colocar aqui a data aqui, sei lá, 10 de dezembro, 10 de janeiro, um mês depois você já está faturando. Você nem conseguiu pagar o que foi investido. As pessoas já querem a lucratividade chegando. E aí, com essa lucratividade, meu Deus, cadê o meu primeiro 1 milhão? Que eu não atingo o meu primeiro 1 milhão. Tá dando tudo errado, não dá certo. Porque as pessoas querem isso. Querem resultados rápidos. Imediatismo, né? Imediatismo. É a era do imediatismo. E eu aprendi muito curtir o processo, né? Curtir o processo é maravilhoso. Eu tô aprendendo muito isso na minha vida, na minha nova performance de vida, né? De ver a vida, de dar valor às pequenas coisas que acontecem durante o meu dia e também buscar sabedoria para lidar de forma diversas, né? Porque você falou aí sobre a gente ser empreendedor e assim, não é fácil, porque a gente que trabalha pra gente mesmo, a gente que tem que ser o nosso maior motivador, né? Exatamente.
Porque você tem que fazer o que precisa ser feito, mas todos os dias. Exatamente. Porque ninguém vai chegar e vai falar assim, olha, você tem que fazer, tá? Porque você não tem chefe, é você mesmo que vai ter que se liderar. Você é seu chefe. É isso aí. A sua agenda é o seu chefe. É isso aí. E aí você tem que começar a criar mecanismos para que você cumpra o que precisa ser feito e também que você cuide não só do seu corpo, mas da sua mente, do seu espiritual, para que você esteja bem por dentro. Exatamente. Né? Para que as suas tomadas de decisões sejam as melhores possíveis, para que você tenha uma empatia boa com o seu cliente, com seus amigos, com seus parceiros, porque eu não sei se você sabe, né? Mas assim, a gente lida com várias pessoas, você também, você lida mais com o paciente, mas a gente também lida com vários segmentos, que quando eu tenho o proprietário, eu tenho o cliente final e às vezes eu tenho o parceiro. O intermediário. Isso. Então, assim, são várias pessoas que estão ali no mesmo processo. E você tem que saber lidar com todas elas. De uma forma educada, leve, para que essa leveza volte para você também, entendeu? Porque nós não estamos falando aqui sobre dinheiro. O dinheiro é a consequência do nosso melhor trabalho. Exatamente. Do que a gente pode oferecer para o outro, né? Exatamente. E assim, dinheiro é bom? É ótimo. Lógico. Mas você precisa fazer um bom trabalho para que você tenha aquele trabalho e fale assim, nossa, foi muito bom, foi gratificante, né? Eu ter entregue da melhor forma possível. Perfeito, Isa. Olha só. E eu vendo você falar tudo, eu fico imaginando assim, como que um pequeno start, né, uma pequena decisão pode mudar tanto a vida de uma pessoa, né? Às vezes as pessoas pensam que é só, tipo assim, é só um físico, é só um corpo, é só uma carcaça, sabe? Tipo assim. Mas olha você se olhar no espelho, você se sentir bem, você se sentir plena com aquilo que você vê, o quão ele te estimula a dar outros passos na sua vida. E aí eu vou querer que a Isa fala também aqui da área profissional dela, por quê? Quando eu conheci a Isa e eu venho acompanhando lá, e é assim, tá, gente? Galera que vai no meu consultório, ele não tem muito um nível hierárquico, não, tá? Farmacêutica, doutora Vitória lá, paciente, tá? A gente começa a criar elos. E eu vejo, assim, de uma Isa que trabalhava já como corretora de imóveis, mas não que se mostrava tanto como corretora de imóveis, não se posicionava nada, tá, Isa? Eu já te falei isso já, então posso falar abertamente aqui, né? E hoje é diferente. Hoje ela tem todo um trabalho ali com os vídeos dela. E aí, conta isso também, Isa. Como que isso estimulou você a querer entregar o melhor no seu lado profissional. Nossa, eu tô orgulhosa de mim agora nesse aspecto, porque, menino, não podia ver uma câmera que eu ficava tímida, mudava a mulher, mudava. Eu ficava nervosa, tremia, suava, a mão ficava, era um calafrio só. E aí, eu comecei a estimular isso, né? Teve até um momento engraçado que eu fui fazer uma captação de um terreno. Chegou lá, a pessoa que tava comigo tinha um microfone. Aí ele faz um vídeo. Aí o primeiro vídeo que eu fiz ficou horrível, né? Aí o segundo vídeo ficou melhor. E aí, depois desse start, eu comecei a fazer vídeos lá na minha rede social, né? E assim, tô começando a trabalhar isso, fazendo live para que eu comece a me posicionar melhor, falar do meu trabalho, colocar a minha voz mesmo, né? Eu sempre fui muito comunicativa. Falo com todo mundo. É de chegar e ter gente estranha conversando comigo, até falar das intimidades, falar de problemas íntimos, né? Tem essa facilidade de conversar com pessoas. Mas eu quando chegava numa câmera, era diferente, mudava. Mas aí, eu tô perdendo essa timidez, né? E aos poucos, e aí entra o processo, né? De você não querer perfeito. Exatamente. Faça do jeito que você pode, com o que você tem agora, com as ferramentas que você tem. Você não precisa de um estúdio master para você colocar a sua voz. Faz lá com seu celular mesmo, faz do jeito que você sabe fazer, mas faça. Quanto mais você faz, melhor você fica melhor naquilo, você né? exatamente. É a prática. E aí agora, né, tô começando a colocar realmente as minhas publicações, fazendo as lives. E assim, eu costumo dizer que quando eu faço um vídeo que eu não gosto, eu posto e saio correndo.
Aquela figurinha lá do WhatsApp, postei e sai correndo. Postei e sai correndo. Por quê? Porque se você ficar olhando muito... Você vai achar defeito. Exato, e aí você acaba não postando e você acaba não colocando um conteúdo que às vezes vai fazer todo o diferencial. E isso daí tem muito a ver com o quê? O óbvio, muitas vezes, precisa ser dito. Às vezes você grava lá, igual você lá na captação lá do imóvel. Aí você explicou lá os cômodos do imóvel, mostrou o vídeo todo. Aí depois você pensa assim, você começa a procurar defeito. O vídeo ficou ótimo, né? Você começa a procurar defeito. Ah, mas pra que eu falei que, por exemplo, aqui é a cozinha? Tipo assim, a pessoa já está vendo a cozinha. O óbvio precisa ser dito. A gente sempre tem que guardar isso em mente. Pra nunca começar a colocar autocríticas na gente e deixando pra depois. Teve um vídeo que eu fiz, foi muito engraçado, que do lado do imóvel tinha uma obra. E aí, eu fiz o vídeo, só que ficou aquelas coisas fazendo muito barulho. E o vídeo eu gostei, porque eu consegui fazer um vídeo e tal. Eu falei assim, não, eu vou colocar uma voz. Aí, peguei um aplicativo lá, editei. Nem ficou muito assim, em tempo real, né? Mas eu falei assim, eu vou postar. Por quê? Porque eu vi que o vídeo ficou bom. Se eu colocasse a minha própria voz dali do vídeo, não ia ficar legal, porque ia ficar as batidas do coisa, né? E como eu falei, eu vou botar. Aí coloquei o vídeo e ficou bem legal do jeito que eu coloquei. Mas assim, às vezes você não vai colocar por causa desses problemas. Porque a gente não... Quando a gente vai ali no corre pra fazer o vídeo, não tá tudo programado pra fazer o vídeo, né? Tem um barulho do lado, tem um barulho externo. Exatamente. Mas é você fazer com as ferramentas... Afirmo, né? Fazer com as ferramentas que você tem ali no momento, e se não der, você criar mecanismo para tirar os ruídos, as edições que são necessárias. Perfeito, perfeito. Então, olha só, Isa, um resuminho aqui, né? A gente vem falando aí de uma mudança que você quis buscar no seu corpo. Dessa mudança, começou a ver resultados. E os resultados estão ligados aqui, ao estímulo. A pessoa persistir, prosseguir no processo que se propõe a fazer. Aí começa a vir mais resultados. Aí outras áreas da vida vão mudando, né? Vão. Você vai vendo assim, não, cara, se eu melhorei aqui em mim, eu posso melhorar meu lado profissional. Aí o lado profissional melhora. Cara, e o lado espiritual? Hora de agradecer agora. Hora de pensar, hora de ser mais paciente. Você até contou um caso aqui agora, né? Antes da gente começar esse podcast, que você foi no shopping trocar uma roupa, a pessoa não quis trocar sua roupa. Não, e aí? Eu falei assim, e aí? O que você fez? E aí, o que você fez? Não falei nada. Eu falei, então tá bom. Voltei pra casa com a roupa. Eu falei, pra que eu vou discutir com essa mulher? Não pode. Então, assim, é muito interessante isso, né? Porque você acaba mudando a sua forma de ver que você tem coisas que você não tem controle. O que você não tem controle, não perca a sua energia naquilo. Porque vai ser um desgaste desnecessário, entende? E aí você vai brigar com alguém, igual esse dia eu tava num lugar e alguma pessoa falou assim, mas, gente, mas essa pessoa, o coitado do rapaz, tá trabalhando aí. Eu vou questionar com ele. Às vezes seguindo só ordens. Ele tá seguindo só ordens. Eu vou ter um desgaste com a pessoa que não vai resolver o problema. E aí vai ser um desgaste desnecessário. E aí, às vezes, a pessoa, né, tá ali em pleno domingo, trabalhando no corre dele. E aí você vai ter uma indisposição à toa. E aí acaba que essa energia, né, vibra pra você. Exato. É você que vai ficar com aquele sentimento, né, com aquela sensação ruim, com aquele desgaste, né? E muito interessante também essa questão da espiritualidade, né? Que eu tenho trabalhado muito isso. Por quê? Eu sou uma pessoa que tenho uma personalidade muito forte. O famoso não leva desaforo pra casa, né? Aquelas pessoas que acham que pode ser grossa, que é a minha personalidade. Não é que não fui má, não, tá? É a minha personalidade. Exatamente. E eu tenho trabalhado muito isso. Essa gentileza, essa leveza, essa feminilidade. Legal isso. Que eu, com o tempo, com esse corre todo, com essa busca por um profissional, por uma questão de posicionamento, né? E da gente não perder a nossa feminilidade.
pra gente não ser uma mulher pesada. E eu tô buscando essa leveza, sabe? E isso tá sendo maravilhoso. Maravilhoso. Tanto pra mim, né? Quanto pras pessoas que estão ao meu redor. E o famoso você também ter um posicionamento de você saber que você não é salvadora do mundo, né? Você tem que estar ali também pra receber, né? Exatamente. Porque é muito... Você não precisa ser forte o tempo todo. Não preciso. De forma alguma. De forma alguma. E eu tô aprendendo isso. A não ser forte o tempo todo e também me permitir a receber. Legal. E isso tá sendo muito gratificante pra mim, É muito bom, esse fluxo, né, cara? né? Você vê que realmente, tipo assim, todas as bases muito bem alinhadas, se restabelecendo na vida e você colhendo resultados em todas as áreas. E é claro, né, gente, quando eu falo assim, colhendo resultados em todas as áreas, é porque realmente ela tem resultados ali expressivos do que ela buscou. Mas no meio desses resultados expressivos, né, Isa, a gente tem ali contratempos, situações que geram desgaste, situações que você não desejaria que estivesse acontecendo. Só que a gente tem 2 caminhos na vida. Pegar esses e se lamentar e reclamar, ou pegar eles e saber o que você vai fazer com eles. Lidar com eles, né? Porque a vida perfeita não existe. Não existe. Tanto que quando tava nesse processo, em 2 de setembro eu tive um acidente de moto grave. E pra mim, eu pensei assim, agora tenso, né? Porque mexeu muito com o meu emocional. E também de eu ter uma lesão no ombro. Eu lesionei o ombro, deu uma bursite e uma tendinite devido ao trauma. E eu fiquei com quadril, o ossinho do helico doendo muito na semana do trauma. Então, assim, acontecem coisas que você não espera, que você não tem controle sobre isso, né? E que muitas das vezes pode te estimular. Claro que pode. Sim. Mas se você sabe onde você quer chegar, isso não vai ser um negócio pra te parar, né? E aí, depois disso, recentemente, eu fui pra Macabu, pra casa da minha mãe. E aí, chegou lá na volta, eu peguei uma chuva muito forte. E eu caí de moto de novo, acredita? Nossa, essa eu não sabia, não. E aí, tinha muito óleo na pista e eu falei, eu acho que eu vou cair. E eu soube até cair, né? Nem machuquei muito, porque eu meio que sabia que ia cair, porque tinha muito óleo, a pista tava muito deslizante e aí o pneu escorregou. Então, assim, graças a Deus não aconteceu nada de grave, né? Mas existem coisas no nosso corre, né? Que acaba... Você fica assim, caramba... Tá acontecendo tanta coisa. E foram várias outras coisas. Porque quando a gente tem a vida real, né? Não é essa coisa que a gente só posta no Instagram, coisa boa. Não. Porque você só posta o que você quer, né? Exatamente. Se quiser postar só o lado bom, você posta. O lado ruim, os perrengues, você não quer postar. Não vai postar perrengue. Não quer espalhar perrengue pras pessoas, gente. Exatamente. Pega os perrengues lá, resolve eles lá e vai seguir a vida. Exatamente. E aí as pessoas veem, né, os resultados e aí acredita-se, né, que, nossa, muito fácil, não é? Tem, assim, o processo, né, que também existe os desafios, né? Mas o importante é você saber aonde você quer chegar. Exatamente. E que esses desafios, eles não te parem, mas que eles te impulsionem. Exato. E aí fica uma reflexão para quê? A gente está quase chegando no final do nosso bate-papo aqui, que você chega agora, no final de 2025, grata por ter começado este ano. Sim. Grata por ter tomado decisões. Sim. Porque você poderia simplesmente agora estar em qual situação? Já deu o ano para mim. Ano que vem eu começo. Ano que vem eu tomo decisões. É isso que a gente tende a fazer no final de ano, né? Dezembro é um mês de muita reflexão. Muita. Ou você fica grato pelo que você fez e viveu, ou você remoe o que você não fez e o que você não viveu e vira promessa para janeiro do próximo ano. Não, e o mais interessante é que a meta minha era 29 de dezembro. Eu faço aniversário dia 29 de dezembro, né? E eu alcancei a meta antes, né? Maravilha. Esse mês do meu aniversário tá sendo transformador para mim, porque eu tô vivenciando várias coisas na minha vida que eu tô me surpreendendo, né? Apesar dos desafios, mas muitas coisas boas também. E saber que eu alcancei esse resultado expressivo, né? Antes do meu aniversário, pra mim é muito gratificante. Perfeito, perfeito.
Ô Isa, antes de pedir para você deixar uma mensagem também para as pessoas sobre toda essa mudança de vida, sobre as decisões, né, que você tomou para chegar nesses resultados, eu fico muito grata de ter compartilhado os meus conhecimentos com você no consultório, ver o quão a suplementação realmente foi fundamental para os seus resultados. Eu que defendo a suplementação para realmente suprir as necessidades que nosso corpo não consegue mais com uma base no dia a dia, e ver como elas foram estimulantes para que realmente você conseguisse minar essa vontade de comer o doce no dia a dia, te dar mais disposição, te ajudar na queima de gordura e a gente ter todos esses resultados. E com esses resultados, para mim, mais do que o corpo, é ver suas mudanças, né? Profissional, pessoal, espiritual. Então, deixa aqui uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está vendo esse podcast aqui agora, que não fez acontecer nesse ano de 2025. E tá tudo bem, nós não estamos aqui para criticar, nem para julgar ninguém, né? Nós estamos aqui para estimular que o 2026 venha, se a pessoa realmente tem um desejo de performar melhor no seu corpo, na sua mente, no seu trabalho. Deixa aqui uma mensagem para nossa audiência. Então, primeiramente queria te agradecer pelo convite, né? Foi muito importante para mim você estar nesse processo, né? E eu gostaria de deixar uma mensagem seguinte: por mais que você tenha uma meta, você precisa acreditar em você. Assim, eu acho que é fundamental para qualquer processo é você acreditar no seu potencial. Porque muitas das vezes a gente duvida da nossa capacidade. E isso acontece naturalmente, porque a gente acha muito, principalmente nesse mundo atual que a gente está, a gente acha muito que a grama do outro é mais verde que a sua, né? Que só o outro consegue, ou que só ele tem, né? Só ele vai. Não, você também pode. Se você acreditar que você pode, você precisa ter uma estratégia, um planejamento e uma meta. Você precisa ter onde chegar. Perfeito. Definiu aonde você quer chegar? Então você vai ter que criar o quê? Estratégias e mecanismos para isso. Porque você vai ter momentos que você não vai ter uma estimulação natural. Então esse mecanismo que vai te manter, né? Então, se você quer algo, tenha uma meta. Traçou a meta? Então você busca os mecanismos para que você alcance e faça um bom planejamento. Por quê? Por mais que você acredite que as pessoas podem, você pode. Perfeito. Eu tenho a certeza disso porque eu consegui. Porque você acreditou. Eu acreditei em mim. Eu acreditei no processo e ele só está começando. Esse é só o início de muita coisa que vai acontecer. Perfeito. E é incrível isso. Eu vou até puxar um gancho. Era só para você finalizar com a mensagem, mas o assunto é tão bom, né, que a gente quer render ele o tempo todo. É incrível como nós, seres humanos, tendemos a pensar sempre que só o outro consegue. Que só o outro tem resultados expressivos. Que só o outro é capaz de fazer acontecer. Mas a gente não pode deixar esse pensamento, né? Não, de jeito nenhum. Tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. Exemplo aí, né? E eu fico toda arrepiada quando eu falo isso, né? Porque é você sentir que esse só foi o início de uma jornada que eu tô adorando curtir o processo. Então, assim, eu tô igual que tô indo numa viagem. Isso é bom demais. Tô conhecendo vários lugares diferentes, sabe? E vou ultrapassar fronteiras através desse novo start, né? Dessa nova trajetória. Maravilha. Isa, um prazeraço mais uma vez te receber aqui no VGCast. O VGCast, que é o nosso podcast que vem realmente para trazer aqui assuntos de negócios, empreendedorismo, saúde e pessoas reais. Não somos máquinas, realmente vidas reais, né? A Isa está aqui hoje principalmente por um papel que você fique com essa mensagem. Quando a gente fala de performance, de treino, de mudança corporal, nós não estamos falando somente de atletas. Nós estamos passando pessoas normais. Pessoas amadoras que vão ali fazer seu treininho de segunda a sexta, mas que pode fazer desse treininho um treinão. Que pode suplementar sim. Que pode mudar hábito de vida sim. E não precisa ser um atleta para isso acontecer. Eu tenho certeza que no meio do percurso você até vira um atleta, mas não precisa ser para começar. Isa, gratidão. Chegamos ao final aqui do nosso
podcast. Antes de eu finalizar, deixa aí o seu @, do Instagram. Quem quiser procurar a Isa aí, corretora. Corretora Isabelle Dias. Lá vai ter, eu também tenho um site, Legal. www.isabellediasimóveis.com.br. Podem entrar lá tem todos os imóveis para locação, venda e também para administrar. A gente também faz administração. Legal, tá bom? Top. Gente, segue a Isa, procura lá nesses contatos. Segue também o nosso podcast aqui, nós estamos ali no Instagram, @VGCastOficial. Ativa o sininho aqui do YouTube, se inscreva, isso é muito importante pra gente, pra cada vez mais a gente trazer cada vez mais episódios maravilhosos. O nosso primeira temporada aqui foi de sucesso, com pessoas riquíssimas, eu não estou falando de dinheiro, aqui no nosso podcast. Em 2026 vem bombando aí com muito assunto. E eu te espero você aí no próximo episódio.